A pessoa cuja felicidade é interna, que é ativa dentro de si, que se regozija e está iluminada dentro de si, é na realidade um místico perfeito. Ela está liberada no Supremo e no fim alcança o Supremo. Jontasu kontararamas tatanjotirevaja Sajogi Brahma Nirvanam Brahma Bhuto Jigachyati. Se uma pessoa não for capaz de saborear dentro de si mesma a felicidade, como poderá se retirar das ocupações externas destinadas para obter a felicidade superficial? É uma pergunta, né? Que todo mundo pode e deve responder na prática. Ih, Bima, você não ligou o trem aqui, hein? Ah, tá, vai acabar a bateria. Aí eu tinha que te lembrar, tá? Tô lembrando. Então, a felicidade real, verdadeira, eterna, está dentro da gente. E como a gente acessa ela? Agora, que a Bimba Bento está fazendo efeito em umas palavras diferentes, hein, Bímola? Agora as palavras estão escorregando. Então, como a gente acessa a felicidade eterna, verdadeira, ilimitada, infinita, que não para de aumentar? Se rendendo a Deus, a fonte. Nós somos uma parte dele. Então nós temos que nos render a Ele. E aí quando a gente se conecta novamente em Deus, aí vem a felicidade, o prazer, a satisfação. Nossa, é uma lista de benefícios que não acabam mais. Mas se a pessoa não for capaz de saborear dentro de si mesma a felicidade, como poderá se retirar das ocupações externas destinadas para obter a felicidade superficial? Vai continuar correndo atrás da felicidade fugaz aí, como uma gota d'água no deserto. É a felicidade que as pessoas acham que tem, né? Na verdade, Prabhupada já explicou, né? Que o que as pessoas sentem não é felicidade, não é prazer. Prazer sim, prazerzinhos. Mas a felicidade que a pessoa acha que tem, na verdade é a ausência de problemas. Então quando ele não está doente, não está devendo, não está ferrado, então ele acha que isso é felicidade, né? Mas isso não é felicidade. Isso aí é como uma pessoa que está sendo torturada e o torturador soca a cabeça dele dentro d'água assim, né? E ele está se afogando e se debatendo. E a hora que ele vai morrer, o torturador tira a cabeça dele de dentro da água e o cara dá aquela respirada. Aí ele, como eu sou feliz, né? Aí o torturador soca a cabeça dele dentro d'água de novo e ele fica lá esperneando. Assim é a felicidade das pessoas comuns na vida material. Na verdade não é felicidade, é alívio. É apenas um alívio temporário que acontece de tempos em tempos. Então uma pessoa liberada goza a felicidade através da experiência verdadeira. Isso aqui é uma máxima, hein, Bímola? Vou até printar aqui, ó. Uma pessoa liberada goza a felicidade através da experiência verdadeira. Por isso, ela pode se sentar silenciosamente em qualquer lugar e gozar as atividades da vida interior. Outro sintoma aqui de quem está satisfeito. Vamos começar do começo. Quem tem Deus tem tudo. Quem tem tudo está satisfeito. Quem está satisfeito não deseja nada. Então esse é o sintoma de quem se conectou em Deus, quem tem Deus de verdade na prática. Ele está feliz, satisfeito. Então essa pessoa, ela pode se sentar silenciosamente em qualquer lugar e gozar as atividades da vida interior. Não tem que ficar viajando, não tem que ficar tentando buscar aí a felicidade no primeiro mundo, na casa de parente, na casa de amigos, na casa de amantes. Ele não precisa sair de lugar nenhum, ele pode ficar quietinho lá a vida inteira, feliz, satisfeito, porque é algo interno, não depende de nada externo. Então você vê aí, qualquer data, qualquer
Qualquer coisa inventada aí, né? Qualquer data que inventam, qual a próxima data agora? Hein, Bima? Todo mês inventam alguma coisa para tomar o seu dinheiro suado. E as pessoas todas embarcam, né? Embarcam aí nessas datas, torram o seu dinheiro, se endividam. Ah, não pode, fulano não pode ficar sem isso. Meu netinho, meu filho, meu isso, meu aquilo, meu amigo, minha namorada, meu isso, meu aquilo. Não, tem que dar, tem que presentear, tem que... Então, essa pessoa com certeza não é essa aqui que a gente está falando, que pode se sentar em qualquer lugar e gozar as atividades da vida interior, a felicidade real, a felicidade eterna que não para de aumentar. Ela está feliz, ela não precisa de nada nem de ninguém. Só de Deus, né? Só de Krishna, né? Porque Krishna é a fonte de todo esse benefício que a gente está falando aqui. Então, essa pessoa liberada não deseja mais a felicidade material externa. Por quê? Porque é temporária, miserável, fugaz. Essa felicidade aí, aliás, tudo que é temporário e miserável, o sábio, a pessoa liberada, o verdadeiro devoto de Deus não tem interesse nenhum. Ele quer o que é eterno, verdadeiro, ilimitado. E este estado chama-se Brahma Bhuta, o qual assegura a volta ao Supremo, a volta ao lar, para a pessoa que o alcança. Então, se a pessoa continua conectada, ela já está na morada eterna de Deus, né? Como uma pessoa que vive no mundo da lua, né? O devoto vive no mundo de Deus. Então ele já está vivendo na morada eterna de Deus. Quando o corpo acabar, né? Esse corpo material perecível acabar, ele já vai voltar para a morada eterna de Deus. Ele só vai trocar de lugar, né? O corpo só vai mudar o corpo de lugar, porque a cabeça já está na morada eterna de Deus. E este estado chama-se Brahma Bhuta, o qual assegura a volta ao Supremo, a volta ao lar para a pessoa que o alcança. E todos nós podemos e devemos alcançar esse estado, essa conexão, essa plataforma. E no final, né, voltarmos para a morada eterna de Deus. A pessoa que está além da dualidade e da dúvida, cuja mente está ocupada dentro de si mesma, que está sempre ocupada trabalhando para o bem-estar de todos os seres vivos e que está livre de todos os pecados, alcança a liberação no Supremo. Mas só existe uma pessoa, né, que pode trabalhar para o bem-estar de todos os seres vivos, que é o verdadeiro devoto de Deus. Por quê? Porque ele está fazendo exatamente o que Deus quer. E o que Deus quer? Deus quer que todos parem de sofrer aqui e agora e voltem para casa. Então, a única maneira de gerar bem-estar para todos os seres vivos é essa: dar Deus ao próximo. E só tem duas maneiras de dar Deus ao próximo. Uma é dando os livros de Prabhupada, o Bhagavad Gita, o Śrīmad Bhagavatam, o Néctar da Devoção, o Shri Chaitanya Charitamrita, os livros básicos. E a outra é oferecer alimento a Deus com amor e devoção e depois dar Deus às pessoas na forma desse alimento transcendentalizado, desse alimento krishnaizado. Somente uma pessoa que esteja completamente em consciência de Deus, Krishna, pode ser considerada ocupada no trabalho de bem-estar para todas as entidades vivas. Está vendo, Bimala? É exatamente só a pessoa consciente de Krishna, em consciência de Krishna. É porque muita gente faz serviço prático a Deus, mas sem amor a Deus e sem consciência de Deus, aí também não funciona, né? A pessoa precisa fazer serviço devocional, serviço prático e amoroso a Deus, em consciência de Deus, Krishna. Mecanicamente não funciona, sem consciência não funciona, já é melhor que nada, é claro, mas não conecta.
Como a pessoa, se não ligar o ventilador na tomada, ele não vai funcionar. Da mesma forma, se nós não nos conectarmos em Deus, Krishna, não vamos funcionar, não vamos conseguir fazer essas coisas, não vamos obter esses benefícios. O ventilador não vai girar sem a tomada ligada. Desculpem. Posso tomar água, Bima? Muito obrigado, hein? Quando uma pessoa está realmente no conhecimento de que Krishna é o manancial de tudo, então quando age com esse espírito, ela age para todos. Os sofrimentos da humanidade devem-se ao esquecimento de que Deus, Krishna, é o desfrutador supremo, o supremo proprietário e o amigo supremo. Como o Prabhupada já explicou em outros lugares, as pessoas sofrem porque se esqueceram de Deus, Krishna, e se esqueceram disso, né? Que Ele é o dono de tudo, o controlador de tudo, o desfrutador de tudo e o amigo, e o melhor amigo de todos. Portanto, agir para reviver esta consciência dentro da sociedade humana inteira é o trabalho de bem-estar superior. Uma pessoa não pode se ocupar em trabalho de bem-estar de primeira classe sem estar liberado no Supremo, sem consciência de Deus, sem consciência de Krishna. Vou ler de novo, você me cortou? Uma pessoa não pode se ocupar em trabalho de bem-estar de primeira classe sem estar liberada no Supremo. Uma pessoa consciente de Deus, Krishna, não tem dúvida sobre a supremacia de Deus, Krishna. Ela não tem dúvida porque está completamente livre de todos os pecados. Este é o estado de amor divino. Uma pessoa ocupada somente em ministrar o bem-estar físico da sociedade humana não pode de fato auxiliar ninguém. Poxa vida, é uma máxima em Bimala. É como a gente vê nas catástrofes, né? Todo mundo lá cuidando do efeito, ninguém cuidando da causa. Só o Hare Krishna cuida da causa, só o Hare Krishna vai na causa do problema e sabe como eliminar o problema e ensina a todos como eliminar o problema, mas ninguém quer eliminar o problema, né? As pessoas querem isso aí, cuidar do efeito, cuidar dos paliativos, não querem resolver o problema, não querem Deus, não querem consciência de Deus, não querem se render a Deus. Então fazer o que, né? Continuem sofrendo, continuem quebrando a cara, vida após vida, se enchendo de esperanças e se frustrando. A cada novo governo as pessoas, alguns, né? A maioria, a cada novo governo, a cada troca de políticos, as pessoas se enchem de esperanças e depois se frustram, se decepcionam e aí querem tirar ou perdem a fé no político, na política, né? Mas depois vêm as novas eleições, eles se enchem novamente de esperanças, se iludem e depois se frustram, se decepcionam. Isso acontece, pode ver no mundo inteiro. Todo dia na televisão é isso aí, ó. As pessoas se enchendo de esperanças ou se frustrando. Uns se enchendo de esperanças, o outro lado se frustrando. E aí assim vai, né? Vai nesse ciclo que não acaba nesse mundo material. Dá uma pausa, né? Quando o Krishna destrói tudo, dá uma pausa, mas depois volta a mesma história, a mesma ilusão, as mesmas esperanças, as mesmas frustrações e decepções. Isso é vida material. Evolui, sobe e desce, positivo, negativo. Tudo que é dualidade é ilusão. São os dois lados de uma moeda chamada ilusão. O alívio temporário do corpo externo e da mente não é satisfatório. Pode-se encontrar a causa real das dificuldades na dura luta pela vida em nosso esquecimento de nossa relação com o Senhor Supremo Krishna. Quando um homem está completamente consciente de sua relação com Deus, Krishna,
ele é realmente uma alma liberada. Isso aqui é uma máxima, Bímola, eu vou até printar. Calma, tá, já estou acabando, já vai parar. Quando um homem está completamente consciente de sua relação com Deus, Krishna, ele é realmente uma alma liberada, embora possa estar no tabernáculo material. Bom, gente boa, esse livro, o Bhagavad Gita, como ele é traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos, já cliquei, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, ou se preferir, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você clica e encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Inclusive eu vou clicar aqui, tinha no sebo, tá? Vou ver se ainda tem, Bímola. Já entrei na loja dos devotos. Tá aqui, sebo, se não achar os links, fale com a gente. Já cliquei, calma, tá abrindo. Aqui, ó, ainda tem. Bhagavad Gita, como ele é, volume 2, por apenas R$ 56,70. Bhagavad Gita, como ele é, edição normal, econômica, no sebo, R$ 34,80. E tem 3 livros da coleção Śrīmad Bhagavatam ainda em estoque. O estoque lá é grande, né? Veda 1 tem também o Veda 1, Segredos do Oriente. Então é isso aí. Tá, já parei de... tem passatempo, é verdade. Tem aniversário? Tô lembrando, depois fala que eu não lembro você. Tá, não tem aniversário. Tem passatempo? Tem passatempo. Tô vendo aqui 2 moças de óculos, tal, invocadas. Tá, Dilma, já parei de ver menos e ler mais, tá bom? Com livros nas mãos e, para variar, rindo de orelha a orelha. É a felicidade da alma, né? E o devoto também, né? Aqui o devoto está com um rapaz, um cidadão também, rindo também, com o livro na mão. Encostou no livro de Prabhupada, encontrou o devoto, encontra também a felicidade da alma, a felicidade que a gente estava falando agorinha. Tá, lê mais, vê menos e lê mais, tá. O devoto Fábio, em Curitiba, encontrou essas simpáticas mulheres e mostrou, tá vendo? Simpáticas, Bímola. Não, eu não achei, não. É o devoto que está falando aqui que elas são, o devoto que escreveu aqui falou que são simpáticas. Eu não concordo nem discordo, eu só estou lendo, tá bom? Você falou para ler, eu estou lendo. Nossa, é hoje. Não precisa pegar o pau de macarrão, não. Onde eu estava, também você me corta, depois fala que eu que atraso o programa aí. O devoto Fábio, em Curitiba, encontrou essas simpáticas mulheres e mostrou o livro Yoga, as 26 qualidades de um sábio, explicando que elas já possuem tais qualidades que são inerentes à nossa natureza transcendental. Elas gostaram muito e adquiriram vários títulos, deixando uma ótima doação. Na foto 2, Fábio encontrou esse homem que, assim como ele, também veio do Amapá e brincou com o sotaque de lá. Égua, tu é doido, é macho velho, tu é doido? Ambos riram muito e ele perguntou, o que foi, cabra da peste? Cabra da peste, cruz pesada. Tá, Bímola, vou ler mais, falar menos, tá? Onde eu estava? Ambos riram muito e ele perguntou o valor dos livros.
Fábio disse que ele poderia deixar uma doação igual à sua idade, e o homem aceitou alegremente deixar R$ 30 por 2 livros. Assim como todos os serviços práticos, amorosos a Deus e autorizados, a distribuição de livros também é natural, prazerosa, recompensadora e purificante, porém exigindo algo importante a mais. O desenvolvimento da classe dos estudantes celibatários, com treinamento dedicado a monges e monjas, pregadores e pregadoras, para poder acontecer da forma massiva e revolucionária que tanto satisfaz o nosso fundador Acharya Srila Prabhupada. Todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias aos seguidores fiéis de Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Patita Pavana. Tá, não, já parei, acabou então, tá bom, sim senhora. Ai, não é fácil não, vou até tomar água. Muita bagunça? Não, Bimala, é normal. Vamos ver até quando o Krishna deixa a gente fazer essa patifaria aqui. Onde eu estava, hein? Ah, tá, vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya. Tá vendo? Você esqueceu o trocinho aqui do telefone, ó, da live lá do Instagram. Agora o som vai melhorar. Tá. Posso continuar? Muito obrigado, hein? Você fala que eu não lembro as coisas. A minha é de pano e a sua é de vento. Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohya Badrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo O Comportamento da Pessoa Perfeita. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasavi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare. Paramos aqui no começo, né, desse capítulo
o comportamento da pessoa perfeita. Shri Narada Muni disse: a pessoa que é capaz de cultivar o conhecimento transcendental deve renunciar a todas as ligações materiais e, meramente mantendo o corpo habitável, ela deve viajar de um lugar a outro, passando somente uma noite em cada aldeia. Dessa maneira, sem se curvar às necessidades do corpo, o renunciado deve viajar mundo afora. Cada classe social ou transcendental tem os seus deveres, e esses são os deveres dos renunciados. A pessoa na ordem de vida renunciada talvez prefira inclusive evitar uma veste para se cobrir. Se ela tiver que vestir algo, que use apenas uma tanga, e quando não houver necessidade, o renunciado não deve sequer aceitar um bastão, um cetro. O renunciado deve procurar carregar apenas o bastão, o cetro e o kamandalo. Calma, Prabhupada vai explicar, a gente vai entender, fica tranquila. O renunciado inteiramente satisfeito no eu deve viver de esmolas pedidas, não, é que eu estava pensando na outra fase. Tem várias fases do renunciado, né? Tem uma lá que ele não pede nada para ninguém, e só o que ele encontrar ele come, ele se vira. Nós vamos ver isso também na coleção Chaitanya Charitamrita. O renunciado inteiramente satisfeito no eu deve viver de esmolas pedidas de porta em porta, jamais precisando depender de alguém ou de algum lugar. Ele sempre deve ser um amigo bem-querente de todos os seres vivos e um imaculado e pacífico devoto de Narayana. Lembrando que Krishna é o Narayana original. Dessa maneira ele deve mover-se de um para outro lugar. O renunciado deve sempre tentar ver que o Supremo Krishna é onipenetrante e deve ver que todas as coisas, incluindo este universo, repousam no Supremo. Qual Supremo? Só tem um Supremo, Krishna. Durante o estado de consciência e inconsciência, e entre os dois, ele deve tentar entender o eu e situar-se plenamente no eu. Dessa maneira, deve compreender que as fases de vida condicionada e liberada são apenas ilusórias e não acontecimentos reais. Munido dessa compreensão superior, ele deve ver apenas a onipenetrante verdade absoluta, Krishna. O estado inconsciente é igual à ignorância, escuridão ou existência material. E no estado consciente, a pessoa está desperta. O estado marginal entre a consciência e a inconsciência não tem existência permanente. Portanto, alguém que compreende profundamente o eu sabe que consciência e inconsciência são apenas ilusões. São os dois lados, né? Tudo que tem dois lados é ilusão. Pois, a rigor, elas não existem. Apenas a suprema verdade absoluta Krishna existe. Como o Senhor Krishna confirma no Bhagavad Gita 9.4. Maya tatam idam sarvam jaga abhyakta murtina matistani sarva bhutani nachahanteshu avastita. Em português, sob minha forma manifesta, eu penetro todo este universo. Todos os seres estão em mim, mas eu não estou neles. Tudo existe com base no aspecto impessoal de Deus, Krishna. Sem Krishna, nada pode existir. Essa aqui é outra máxima, Bimala. Tudo existe com base no aspecto impessoal de Deus, Krishna. Sem Krishna, nada pode existir. Porque Krishna é a causa de todas as causas. E a única causa sem causa. Portanto, o devoto avançado de Deus, Krishna, pode ver o Senhor Krishna em toda parte sem ilusão.
Uma vez que o corpo material com certeza será exterminado e a duração da vida da pessoa não é fixa, nem a morte, nem a vida devem ser louvadas. Ao contrário, deve-se observar o eterno fator tempo, no qual a entidade viva manifesta-se e desaparece. No mundo material, os seres vivos, tanto no presente quanto no passado, têm estado ocupados em tentar resolver o problema do nascimento e da morte. Alguns põem a morte em relevo e apontam a existência ilusória de tudo que é material, ao passo que outros dão ênfase à vida, tentando preservá-la perpetuamente e aproveitá-la ao máximo. Tanto uns quanto os outros são tolos e patifes. Aconselha-se que se observe o eterno fator tempo, que é a causa do aparecimento e desaparecimento do corpo material, e que se observe que a entidade viva enreda-se nesse fator tempo. Portanto, em seu Gita Vali, Srila Bhaktivinoda Thakur canta, Prabhupada cita aqui 2 linhas e explica que deve-se observar as atividades do tempo eterno, o qual é a causa do nascimento e da morte. Antes da criação do presente milênio, as entidades vivas estavam sob a influência do fator tempo, e dentro do fator tempo, o mundo material passa a existir, e então é aniquilado. Estando sob o controle do fator tempo, as entidades vivas aparecem e morrem, vida após vida. Esse fator tempo é uma representação impessoal da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, que dá às entidades vivas condicionadas pela natureza material uma oportunidade de emergir dessa natureza tão logo elas se rendam ao Senhor Krishna. A literatura que é um desperdício de tempo, em outras palavras, a literatura que não produz benefício transcendental deve ser rejeitada. Que a gente chama de lixo cultural. Não presta para nada. Só ilude. Tá vendo? Não me apressa não, Bima. Se eu engasgar aqui, aí demora mais ainda. Deixa eu tomar água sossegada. Vou ler de novo. A literatura, que é um desperdício de tempo. Em outras palavras, a literatura que não produz benefício transcendental deve ser rejeitada. Mas o mundo inteiro adota ela, venera ela, endeusa ela, glorifica ela, né? Tudo ao contrário, né? Ninguém deve adotar a profissão de professor só para subsistir dela. Nem deve alguém absorver-se em argumentos e contra-argumentos. Tampouco deve alguém refugiar-se em alguma causa ou facção. Alguém que deseja avançar em compreensão transcendental deve ser extremamente cuidadoso de evitar ler a literatura ordinária. O mundo está repleto de literatura ordinária que cria agitação desnecessária na mente. Semelhante literatura, incluindo jornais, dramas, novelas ou revistas, realmente não se destina ao avanço em conhecimento transcendental. Na verdade, ela é descrita como lugar reservado para o prazer dos corvos. Todos aqueles que querem avançar em conhecimento transcendental devem rejeitar tal literatura. Ademais, ninguém deve interessar-se pelas conclusões dos vários lógicos ou filósofos. Evidentemente, aqueles que pregam às vezes precisam argumentar contra as proposições dos oponentes, porém, na medida do possível, deve-se evitar uma atitude contendora, é isso mesmo, Bimala. Ficar discutindo, perdendo energia, como o Mestre Jesus falou, jogando pérolas aos porcos, né? Não dá certo, não traz resultado nenhum, né? Vou ler de novo aqui. Evidentemente, aqueles que pregam, às vezes, precisam argumentar contra as proposições dos oponentes, porém, na medida do possível,
devem evitar uma atitude contendora. Com relação a isso, Srila Madhvacharya diz, Prabhupada cita aqui 2 versos, um de 5 linhas, um de 4 linhas, por enquanto, vou ver se não, é só esses 2, e explica que não há necessidade de alguém refugiar-se em literatura desnecessária ou dar ouvidos a muitos presumíveis filósofos e pensadores que não ajudam no avanço transcendental. Tampouco deve alguém aceitar discípulos só por modismo ou desejo de popularidade. A pessoa deve mostrar-se indiferente a esses supostos ou supostas escrituras, nem se opondo nem sendo favorável a eles. E ninguém deve ganhar a vida recebendo dinheiro para explicar as escrituras autorizadas. O renunciado deve... porque Prabhupada já falou, né? É a profissão de um cão, né? Quem vira empregado de alguém, ele aceita a posição de um cão. E aqui ele fala mais uma vez sobre isso de forma compacta. Ninguém deve ganhar a vida recebendo dinheiro para explicar as escrituras autorizadas. O renunciado deve sempre ser neutro e buscar o meio de avançar na vida transcendental, refugiando-se completamente sob os pés de lótus do Senhor Krishna. Qualquer dúvida, o modelo de renunciado é Srila Prabhupada. Então, se alguém tem alguma dúvida, é só ver a vida de Prabhupada, que foi perfeita do começo ao fim. E na coleção Srila Prabhupada Lilamrita tem todos os detalhes, né, os mínimos detalhes de sua vida perfeita. O renunciado não deve propor benefícios materiais só para obter muitos discípulos, nem deve desnecessariamente ler muitos livros ou dar conferências para sobreviver. Ele jamais deve tentar aumentar desnecessariamente as opulências materiais. Os falsos swamis e meditadores, em geral, fazem discípulos, seduzindo-os com benefícios materiais. Existem muitos pretensos mestres que atraem discípulos, prometendo-lhes curar-lhes as doenças ou aumentar-lhes a opulência material fabricando ouro. Essas propostas lucrativas atraem os homens sem inteligência. O renunciado é proibido de fazer discípulos através dessas seduções materiais. Os renunciados, às vezes, cedem à opulência material, construindo desnecessariamente muitos templos e monastérios, mas na verdade esses empreendimentos devem ser evitados. Os templos e mosteiros devem ser construídos para que se pregue a consciência transcendental, a consciência de Deus, Krishna, e não para servir de hotéis grátis que acolhem pessoas que nada ajudam materialmente ou transcendentalmente. Os templos e mosteiros não devem absolutamente permitir a infiltração da vida que os homens loucos vivem nos clubes inúteis. No movimento da consciência de Deus, Krishna, damos as boas-vindas a todas as pessoas que ao menos concordam em seguir os 4 princípios reguladores que há no movimento Hare Krishna. Não praticar sexo ilícito, não se drogar, não comer carne, peixe e ovos e não participar de jogos de azar. Nos templos e mosteiros, reuniões de indivíduos desnecessários, rejeitados e preguiçosos devem ser estritamente repelidas. Os templos e mosteiros devem ser usados exclusivamente pelos devotos que levam a sério o avanço transcendental em consciência de Deus, Krishna. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur explica a palavra Arambam como significando Matadi Vyapara. Em português quer dizer tentativa de construir templos e monastérios. A primeira ocupação do renunciado é pregar a consciência de Deus, Krishna.
Mas se pela graça de Krishna existirem condições disponíveis, então ele poderá construir templos e monastérios para abrigar os estudantes que são sérios na consciência de Deus, Krishna. Caso contrário, esses templos e monastérios são prescindíveis. Espera aí, vamos ladear a página e parar. Aqui, ó. É para cá onde vai parar, né? Tá bom, não vou nem ler, Bimala. Tá bom, não vai dar tempo. Tá bom, então tá bom. Essa coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já está abrindo, já abriu, tá rodando, tá enroscando, vou tomar água. Abriu, já apareceu. Você clica nessa foto, Śrīmad Bhagavatam. Já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então... Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Paramos aqui, ó. Os grandes sábios podem compreender um objeto mediante dois sintomas: características pessoais e características marginais. Aspectos físicos, natureza e forma são as características pessoais. Conhecimento de suas atividades fornece a característica marginal. Na invocação auspiciosa, no início do Śrīmad Bhagavatam, Srila Vyasadeva descreve através desses sintomas a suprema personalidade de Deus, Krishna. Ofereço minhas reverências ao filho de Vasudeva, o Senhor Shri Krishna, que é a onipenetrante e suprema personalidade de Deus. Medito nele, a realidade transcendental, a causa primordial de todas as causas, de quem surgem todos os universos manifestos, em quem eles repousam e por quem são destruídos. Medito nesse Senhor eternamente refulgente, que direta e indiretamente é consciente de todas as manifestações e mesmo assim está além delas. Ninguém mais, além dele, foi quem primeiro transmitiu o conhecimento védico ao coração de Brahma, a primeira criatura. Por causa dele, este mundo tal qual uma miragem parece real, mesmo para grandes sábios e semideuses. E por causa dele os universos materiais, criados pelos três modos da natureza, parecem reais, embora não sejam. Portanto, medito nele, a verdade absoluta, que vive eternamente em sua morada transcendental, sempre livre da ilusão. Nossa, é muito incrível isso aqui, né, Bimala? Por causa dele, né, Krishna, este mundo, tal qual uma miragem, parece real. Se o mundo é uma miragem, imagine a felicidade que a pessoa acha que vai conseguir. Está correndo atrás da felicidade, está correndo atrás de uma miragem no deserto, né? Nunca vai encontrar, nunca vai desfrutar disso. Este verso citado do Śrīmad Bhagavatam 1.1.1 liga, através das palavras de Amadhya Sadyata, o Śrīmad Bhagavatam ao Vedanta Sutra. Afirma-se que Vasudeva, a suprema personalidade de Deus, Krishna, é a verdade absoluta, situada além da criação material. Todos os mestres aceitam isso.
inclusive Shankaracharya, o impersonalista mais destacado. Logo no início de seu comentário sobre o Bhagavad Gita, ele diz que Narayana Paro Vyakta. Quando esta criação material ainda não é manifesta a partir do Mahatattva, ela se chama Avyakta. E quando a partir desta energia total ela é demonstrada, chama-se Vyakta. Narayana, a suprema personalidade de Deus, está situado além desta natureza material. Vyakta e Avyakta, em português, manifesta e manifesta. Esta é a qualificação principal da suprema personalidade de Deus, Krishna, ao assumir uma encarnação em particular. Krishna revela a Arjuna que ambos nasceram muitas e muitas vezes antes. Krishna se lembra de tudo sobre seus nascimentos anteriores, mas Arjuna não. Como está além da criação cósmica, Krishna está na posição privilegiada de poder se lembrar de tudo o que passou. Tudo na criação cósmica tem um corpo material, mas Krishna, situado além da criação cósmica material, sempre tem um corpo transcendental. É por isso que ele se lembra de tudo, né? Agora quem tem corpo material se esquece de tudo. Eu não lembro nem o que eu comi ontem, Bimala. Com certeza foi Krishna Prasadam, que você fez e ofereceu a Deus no altar, feito pelo nosso querido amigo João, né? Então esse altar aí ficou show, hein? É uma casa de Deus dentro da casa de Deus. Ele transmitiu o conhecimento védico ao coração de Brahma. Embora seja a mais importante e elevada personalidade dentro deste universo, Brahma, o primeiro filho de Deus, não pôde se lembrar do que fez em sua vida passada. Por quê? Porque Brahma, o primeiro filho de Deus, tem um corpo material, perecível, temporário e miserável. Krishna teve que dar-lhe a lembrança através do coração. Ao receber tal inspiração, o Senhor Brahma foi capaz de criar o universo inteiro. Lembrar-se de tudo sobre o passado e inspirar o Senhor Brahma a criar são exemplos vívidos das características chamadas Swarupa, Lakshana e Tatastha Lakshana. Nessa invocação do Śrīmad Bhagavatam, a palavra Param refere-se ao Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, e a palavra Satyam, as suas características pessoais. Nesse mesmo verso afirma-se que o Senhor Krishna é criador, mantenedor e aniquilador da manifestação cósmica, e que ele deu ao Senhor Brahma a capacidade de criar o universo, infundindo-lhe o conhecimento dos Vedas. Também afirma-se que o Senhor tem direta e indiretamente pleno conhecimento, que ele conhece o passado, o presente e o futuro, e que sua energia pessoal é distinta de Maya, a energia ilusória. Maya é a ministra da ilusão, e ela ministra a ilusão em todo o mundo. Nos devotos puros não pega, né? Mas ela ministra mesmo assim. Todas essas atividades são suas características marginais. Insignes pessoas santas reconhecem as encarnações da suprema personalidade de Deus, Krishna, pelas indicações das duas características conhecidas como Swarupa e Tatastha. É assim que se deve reconhecer todas as encarnações de Deus, Krishna. Por ocasião de seu aparecimento no mundo material, reconhecem-se as encarnações do Senhor Krishna, pois as pessoas podem consultar as escrituras autorizadas para averiguarem as principais características da encarnação, conhecidas como Swarupa e Tatastha. Dessa maneira, as encarnações tornam-se conhecidas das grandes pessoas santas. Sanatana Goswami disse: a cor da personalidade na qual encontram-se as características do Senhor Krishna é amarela.
Suas atividades incluem a distribuição do amor a Deus, Krishna Prema, e o cantar dos santos nomes do Senhor Krishna. Por esses sintomas, identifica-se a encarnação de Krishna para esta era. Por favor, dá-me a confirmação categórica disto, de modo que todas as minhas dúvidas sejam dissipadas. Sanatana Goswami, deixa eu tomar água. Que camelo que não pode nem tomar água que seja. Tá louco, hein, Bímola? Socorro, hein? Água que eu tomei dá para atravessar o deserto. Tomara que sim, né? Atravessar esse deserto, esse oceano de ignorância. Quem sabe, né? Posso continuar? Muito obrigado, hein? Muito obrigado, hein? Sanatana Goswami queria confirmar o fato de que Shri Krishna Chaitanya é a encarnação de Deus, Krishna, para esta era. Segundo as escrituras autorizadas, na Kali Yuga, esta era que estamos vivendo, que ainda tem 400 mil anos pela frente, mais de 400 mil anos pela frente. Então, segundo as escrituras autorizadas, nesta era de Kali Yuga, o Senhor Krishna assumiria uma cor amarelo-dourado e distribuiria amor a Deus, Krishna Prema, e estabeleceria o movimento Hare Krishna de canto e dança público. Segundo as escrituras autorizadas e as pessoas santas, Shri Krishna Chaitanya demonstrou sobejamente estas características, e por isso fica claro que Shri Krishna Chaitanya era uma encarnação de Deus, Krishna, que voltou há 537 anos atrás neste mundo. As escrituras autorizadas confirmam isso, e as pessoas santas concordam que ele manifestou essas mesmas características. Como o Shri Krishna Chaitanya não podia fugir ao argumento de Sanatana Goswami, ele ficou calado quanto a este ponto, dando assim uma confirmação indireta daquilo que Sanatana falou. Com isto podemos ter a clara percepção de que Shri Krishna Chaitanya era a encarnação direta do Senhor Krishna. Shri Krishna Chaitanya replicou: ó Sanatana, deves abandonar tuas inteligentes artimanhas. Então somente tenta compreender o significado do Shaktavesha Avatara. O Senhor Krishna expande-se em ilimitados Shaktavesha Avataras. Deixa-me descrever os principais dentre eles. As encarnações dotadas de poder são de duas categorias, primária e secundária. A primária é diretamente dotada de poder pela suprema personalidade de Deus, Krishna, e chama-se encarnação. A secundária é indiretamente dotada de poder pela suprema personalidade de Deus, Krishna, e se chama Vibhuti. Entre os Shaktavesha Avataras estão os 4 Kumaras, Narada, Maharaja Prito e Parashurama. Ao receber o poder para agir como o Senhor Brahma, o ser vivo é também considerado um Shaktavesha Avatara. Puxa vida, Bímola. A pessoa que chega nessa posição de Brahma, né? Ele também é considerado um Shaktavesha Avatara. E qualquer um de nós pode atingir essa posição, ou alguns de nós já atingimos essa posição e depois caímos. Não é um bom negócio, né? Bom negócio é se tornar devoto puro de Deus. E para nosso espanto, né? Brahma, o primeiro filho de Deus, não é um devoto puro de Deus. O Senhor Shesha, no mundo transcendental de Vaikunta e no mundo material, o Senhor Ananta, que carrega inúmeros planetas sobre seu capelo, são duas encarnações primárias dotadas de poder. Não há por que enumerar as outras, pois são ilimitadas. O Senhor Shesha...
Eu achei que era outro verso, mas é o mesmo, tá? Vou ladear a página. Calma, não me apressa não. Se eu errar, vai lá para cima ou lá para baixo, aí complicou. Conferiu-se aos 4 Kumaras o poder do conhecimento e investiu-se Narada com o poder do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, ou a Bhakti Yoga. O Senhor Brahma foi revestido com o poder da criação. Está muito alto, hein? E conferiu-se ao Senhor Ananta o poder de carregar inúmeros planetas. Então vamos parar aqui, depois a gente repete esse verso e continua daqui. Essa coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já está abrindo, já abriu, já apareceu a coleção Śrīmad Bhagavatam, você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever pixtaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 996887171. Combinado então, tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra seus males espanta. Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Vedom Kananta Maravinda Dalayataksha Bhavatam Samasita Udasundaranga Kandalpakotikamaniya Vishesha Shobha Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Hangani Yasa Sakalen Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Anandati Maya Sadhu Ala Vigrahasya Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Rangani Yasa Sakalen Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Anandati Maya Sadhu Vala Vigrahasya Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda
Adipurushattamaham bhajami. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.